Pessoal, esta é uma questão aí de legislação de trânsito, tá? Uma questão muito interessante, muito importante e que cai muito nas provas do Detran, tá? Nas provinhas aí nos simulados é uma questão que cai muito. Por quê? Porque é uma coisa que está, sem dúvida nenhuma, relacionado ao nosso dia a dia, beleza? Então vamos lá. Uma questão de legislação de trânsito. Qual a penalidade aplicada a um condutor que transitar em velocidade superior a 20% da velocidade permitida nas rodovias, vias de trânsito rápidos, vias arteriais e demais vias? Então vamos dar uma destrinchada aqui nas velocidades. A velocidade. Todo condutor que dirigir em excesso de velocidade, excedeu ao limite de velocidade, ele já será notificado, tá? Já vai ser autuado. Se ele exceder a velocidade, o Código de Trânsito divide as infrações de trânsito por excesso de velocidade em 3 situações. Em exceder a velocidade em até 20%, eu vou colocar na tela para vocês aí, tá? Vou colocar na tela para vocês aí as velocidades certinho. Se ele exceder a velocidade em até 20%, será uma infração média. Então ele excedeu. A velocidade é, por exemplo, aí de 40 km por hora. Então ele passou de 40 km por hora, ele foi de 40 até 48 km por hora, será considerado, já tem ali os 20%, tá? Até 48 km por hora será considerado uma infração média. Ele será punido com multa e uma infração média, ele vai perder ali 4 pontos no documento de habilitação. Se ele exceder a velocidade em mais de 20%, em até 50%, então entre 20%, exceder a velocidade entre 20% e 50% da velocidade máxima. Então vamos dar o exemplo aí de 40 km por hora de novo. Então 40 km por hora, 20% são 8 km. Então se ele for pego de 48 km por hora até 60 km por hora, que são 50% da velocidade máxima, nesse caso é uma infração grave. Ele vai perder 5 pontos no documento de habilitação. E se ele for pego dirigindo acima de 50% da velocidade máxima? Então, numa via aí de 40 km por hora, 50% de 40 km por hora, isso eu estou falando de 40 km por hora, pessoal, porque não é difícil do condutor exceder 50% em 40 km por hora, são 60 km por hora. Então, se ele for pego acima de 60 km por hora em uma via cuja velocidade seja de 40 km por hora, ele será notificado. É uma infração gravíssima, multiplicada por 3, ela tem aí um agravante, tá? Ela vai ser multiplicada por 3. O condutor vai ter a carteira de habilitação suspensa. Ele vai ter a carteira de habilitação suspensa e o documento de habilitação será apreendido. Como medida administrativa, haverá ali o recolhimento do documento de habilitação. Então, a carteira de habilitação, se ele for pego mais de 50% em uma via, né, cuja velocidade máxima estabelecida seja X, seja 40, seja 80, se ele for pego a mais de 50% da velocidade máxima, é considerado uma infração gravíssima. Ela vai ser multiplicada por 3 e terá a suspensão do documento de habilitação e a apreensão do documento de habilitação. Ok? Então essa aí são as infrações para o excesso de velocidade. Lembrando que existe uma tolerância para ali falha no equipamento de 7 km. Então a velocidade considerada será sempre menos da velocidade aferida.
pegou ali o condutor a 60 km por hora, se ele marcou 60 km por hora, a velocidade considerada será 53. Se ele foi pego a 80 km por hora, a velocidade considerada será 73. Então, sempre 7 km a menos, não são 7%, são 7 km a menos. Se ele for pego a 48 km, a velocidade considerada será de 41 km. Então, nesse caso, até ele excedeu a velocidade em até velocidade superior a 20%, acima de 20%, porém menos que 50%. Nesse caso, infração gravíssima? Não, infração gravíssima seria, né, se ele passasse dos 50% e multiplicada por 3, tá? Infração grave e multa? Provavelmente. Multa, nenhuma das alternativas acima? Então essa já está errada. Infração gravíssima, multa por 3 vezes e suspensão do direito de dirigir? Essa seria correta se fosse mais de 50%. Como é entre 20%, ali fala apenas acima de 20%, então pressupõe-se que é acima de 20% e menos que 50%. Ok? Então a resposta correta aqui é a letra B. Infração grave e multa. Resposta correta, letra B.